sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial, a relação entre a miscigenação e o DNA do Brasil. A miscigenação não é apenas um aspecto cultural, ela também impacta diretamente na nossa saúde. Vamos entender como essa mistura de etnias moldou não apenas nossa cultura, mas também a prevalência de doenças na população brasileira. Prepare-se para uma jornada que abrange a genética, a saúde e a complexidade da nossa identidade, explorando como a diversidade genética pode nos beneficiar ou nos prejudicar. O que é a miscigenação? Em termos simples, é o cruzamento de diferentes grupos étnicos. No Brasil, esse fenômeno se deu principalmente entre indígenas, africanos e europeus, resultando em uma rica tapeçaria cultural e social. Mas como isso aconteceu ao longo da história? A história do Brasil é marcada pela colonização, que trouxe uma grande diversidade de povos para o nosso território. Inicialmente, os indígenas eram os habitantes nativos, vivendo em harmonia com a natureza. Com a chegada dos colonizadores portugueses no século XVI, um novo capítulo começou. A exploração e a extração de recursos naturais levaram ao estabelecimento de relações entre colonizadores e indígenas, muitas vezes violentas. Além disso, a escravidão africana teve um papel crucial na formação da nossa sociedade. Milhões de africanos foram trazidos à força, contribuindo não só para a força de trabalho nas plantações, mas também para a formação de uma cultura rica em música, religião e culinária. O DNA da população brasileira. Agora vamos falar sobre o que a genética pode nos ensinar. O estudo de genética populacional tem revelado que a identidade genética no Brasil é imensa. Pesquisas indicam que a população brasileira é composta em média por 60% de ancestralidade europeia, 30% africana e 10% indígena. Essa mistura única nos dá características físicas distintas, mas também influencia nossa saúde. Através da análise de DNA, os cientistas podem identificar não apenas as ancestralidades, mas também predisposições a doenças. Por exemplo, algumas variantes genéticas estão associadas a maior resistência a infecções, enquanto outras podem aumentar a vulnerabilidade a doenças crônicas. Vamos discutir algumas dessas descobertas e como elas se relacionam com a nossa saúde coletiva. Um estudo importante, realizado pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, revelou que a diversidade genética é um fator que pode proteger a população contra certas doenças infecciosas. Essa diversidade é um legado da nossa história de miscigenação, permitindo que a população brasileira tenha a capacidade de adaptação a diferentes ambientes e desafios. Doenças e predisposições genéticas. A miscigenação pode ter efeitos positivos, como uma maior diversidade genética, mas também traz desafios significativos, como, por exemplo, doenças autoimunes, como o lúpus, que tem a maior incidência em populações com ascendência africana e indígena. Estudos demonstram que mulheres afrodescendentes têm taxas de lúpus muito mais altas do que a média da população. Essa diferença é alarmante e destaca a necessidade de mais pesquisas focadas na saúde das populações. É crucial que entendamos os fatores genéticos e ambientais que contribuem para essa disparidade. Outro exemplo relevante é a anemia falciforme. Essa condição, que é uma alteração genética nas células sanguíneas, afeta principalmente indivíduos de ascendência africana. Além das doenças autoimunes e genéticas, devemos considerar doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão, que estão ligadas a fatores de estilo de vida e predisposições genéticas. Política de saúde e genética. Compreender a relação entre genética e saúde é fundamental para a formação de políticas públicas efetivas. Infelizmente, ainda existem grandes desigualdades no acesso à saúde, que muitas vezes refletem a origem étnica das pessoas. A população afro-brasileira frequentemente enfrenta barreiras significativas no acesso a cuidados de saúde adequados, agravando as condições de saúde existentes. Precisamos urgentemente de políticas que considerem essas diferenças e promovam a equidade. Iniciativas que focam na educação, em saúde e na conscientização sobre as doenças genéticas são essenciais para garantir que todos tenham acesso a informações sobre suas predisposições e possam buscar tratamento adequado. A importância da conscientização e da educação. Outro ponto importante é a conscientização sobre as doenças e a educação em saúde.
Muitas pessoas não têm acesso às informações adequadas sobre a saúde genética e as implicações disso. Campanhas educativas que abordam a saúde de forma inclusiva podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Em resumo, a miscigenação no Brasil é um fenômeno complexo, que vai além da cultura, afetando também nossa saúde. É nosso dever valorizar essa diversidade e adotar políticas que garantam cuidados adequados para todos. Ao compreendermos melhor a relação entre genética e saúde, podemos trabalhar em direção ao futuro mais saudável e equitativo. A conscientização e a educação são ferramentas poderosas para alcançarmos esse objetivo. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre a relação entre a miscigenação e saúde no Brasil.